Agora falando um pouco sobre o período neolítico, tá? De 10 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo, tá ok? É aqui nesse período neolítico em que algumas modificações nas paisagens começam a ocorrer, tá? É também conhecida como a Idade da Pedra Polida. Os grupos humanos nesse período vão começar a domesticar algumas espécies de plantas e fazer os seus cultivos agrícolas, já fixados em algumas aldeias, também utilizando outros recursos da natureza. Nesse período começa a se fazer também as cerâmicas, os tecidos, o cesto. O ser humano nesse período começa a domesticar alguns animais. Tá? A característica principal também desse período é o sedentarismo, ou seja, aquele ser humano que era nômade, que vivia de um lugar para outro em busca de alimento, de água, no período neolítico, ele já vai ficar mais fixados em algumas aldeias, em alguns locais, tá? Domesticando animais e começando a produzir agricultura. Tá ok? Então, essas são algumas das características principais desse período. E é aí, neste período neolítico, em que algumas modificações elas começam também a ocorrer na paisagem, já que o ser humano começa a dominar a natureza e começa a utilizar outros recursos da natureza, fazendo com que essas modificações elas comecem a se intensificar, ou seja, a aumentar nesse período neolítico, um período em que as sociedades humanas deixam de ser nômades e começam a ser sedentárias, ou seja, começam a ficar fixas em um local determinado, em algumas aldeias, principalmente próximo a alguns rios, como os Eufrates, o Nilo, dentre outros, tá ok? Então, esse período aí neolítico ele vai ocorrer de 10 mil anos antes de Cristo a aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo.